Bom, gente, então agora boa noite oficialmente. Vamos estar dando início ao nosso grupo de estudo de hoje. Hoje nós vamos estar, deixa eu ver que dia que é hoje, é o dia, acho que é dia 30, se eu não me engano, é o 30º encontro nosso. E nós vamos estar dando início nós vamos estar finalizando a carta 6 no dia de hoje, né? Então vai ser bem profundo aí tudo que a gente vai falar. É o dia 30 mesmo hoje, 30º dia nosso. Então vamos lá, hoje é a continuação aí da semana passada, né? Um assunto aí também de bastante quebra de crenças aí, principalmente. Cristo é bem direto nesses assuntos, foi a semana passada, né? E vai ser bem direto hoje também, então vamos lá. Hoje é curto, né? O tema que falta aí para terminar a carta 6, mas vai dar para a gente conversar bastante. Então vamos lá, vamos começar com a nossa oração hoje. Vamos fechar nossos olhos, respirando fundo 3 vezes para ir silenciando nossos pensamentos. Para a gente se conectar com toda essa egrégora que está aqui, com toda essa consciência crística, esses seres de luz, os mestres que estão aqui presentes hoje para nos auxiliar aqui no nosso grupo de estudo, passar todas as informações para a gente. Então vamos lá, começar a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando eu falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu quiser ouvir Sua voz, eu envio um raio de luz para a Sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, Tu entrarás em meu espírito e em meu coração mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos Seus cuidados. Aos pouquinhos vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo, para a gente começar a leitura de hoje. Todos comigo? Todos apostos? Sim. Patrícia, Marcinha, João, Marleide? João, ok. Marleidinha, tá aí, Marleidinha? Então tá, jóia. Vamos lá, a leitura de hoje. Sim. Vai começar na página 223 no livro, ou na 151 do PDF, e vai até o final da carta 6, né? O capítulo A Verdade em Relação ao Pecado. Vamos dividir a leitura em 2 partes, né? Pra gente, que eu separei aqui, pra gente poder conversar bem. E aí no final tem o resumo, né, que ele faz aí para despedir da carta 6, que aí é a mensagem final que ele dá pra gente também. Então vamos lá, começando a primeira parte que a gente vai estar conversando. Vamos lá. A verdade em relação ao pecado. É preciso compreender que, ao longo dos séculos, as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios,
causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se então que, com certeza, aqueles comportamentos deviam ser contrários à vontade daqueles que chamavam Deus. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado e os definiram como sendo mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo que tentei ensinar às pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento. E ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas, sem perigo, em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem de todo o coração em um Deus que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador assassinado aos milhares. Isso foi considerado como a coisa certa a fazer, uma vez que Deus tinha prometido para eles uma terra bela na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia, há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual inclusive Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade? No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos e realizar um extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus. Que Deus! Você pode perceber por que era necessário que eu nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus, em um esforço para ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina que verdadeiramente havia dado a eles o ser? Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo o seu perdão. Há muito tempo sacrificavam um sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado das almas dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote, para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados por meio de minha morte na cruz. Como já expliquei, essas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Este é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo. Quando as pessoas tornam outras infelizes, de um modo ou de outro, estão criando o seu próprio futuro em retorno. Não como retribuição, mas como uma atividade consciente de criação,
Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente essas crenças no pecado e na salvação por minha morte na cruz e a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nessas cartas. E a primeira parte a gente vai terminar aqui. Quem quer puxar a palavra agora? Quem quer puxar a conversa agora, começando a falar? Microfones abertos, vamos lá. Uhum. Ninguém? Vou ter que chamar o Antônio para me socorrer aqui de cara, para ninguém ficar em silêncio. Eu ia falar a mesma coisa para você, o Antônio primeiro. Oi, João. Não, Hã? Antônio, você tem sido o último e você tem Ué. colocado. Você tem sido. Não, sério. Você tem colocado umas coisas muito interessantes, muito objetivas. Então, para mim é tudo um aprendizado. Então, eu particularmente também gostaria que você falasse primeiro hoje. Oh, meu Jesus. Tá bom. Então, meu amigo João solicitando, eu obedeço prontamente. Muito obrigado. Ó, a gente fica observando como o próprio Cristo, né, disse em algumas cartas atrás, que os mestres lá dos templos, né, eles falavam a respeito de Deus o que eles interpretavam dos textos. Eles criavam e pregavam aquilo que a mente deles criava, porque nenhum deles teve realmente contato com o Pai, né, com o Criador. E quando a gente vê todas essas denominações que a humanidade deu, a questão do pecado, a questão do Deus, a questão de punição, a gente entende que realmente a gente conhecia muito pouco, ou quase nada, do que é o Pai, porque ele foi todo moldado dentro das mais respeitáveis personalidades daquele tempo, que era um pai super poderoso, né? O chefe de um clã, uma pessoa de mais idade e que tinha poder absoluto sobre todos. Então, Deus é quem? Deus é um cara barbudo, um senhor. E ele também, como humano, ele tem ira, ele castiga as pessoas que fazem algo que o desagrada e presenteia pessoas que seguem a sua fala, né? Que seguem os seus preceitos. Então a gente entende que Deus criou todas as coisas. E a humanidade criou Deus à sua imagem e semelhança, com as mesmas iras, com os mesmos pensamentos punitivos. Né? E isso é uma coisa que realmente sempre me questionou. Se eu tivesse um filho e ele errasse drasticamente, imperfeito como eu sou, pequeno como eu sou, eu talvez não tivesse coragem de condená-lo a um castigo que Deus condena, né? Um castigo eterno, um castigo de queimar vivo eternamente, que Deus que nós criamos, né? E o interessante é que poucos de nós se questionam a respeito disso. Deus está infinitamente além. Não é impossível comparar o Criador, a criatura, nesses aspectos negativos que a gente insiste em manter de geração em geração. Né? Nós precisamos realmente de uma libertação, entender que Deus está em nós, ao redor de nós, em todas as coisas, e que Ele é soberanamente justo e bom. Aquilo que acontece que nos desagrada, nós plantamos antes. Nós mesmos plantamos e somos obrigados a fazer a colheita. Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós, os nossos atos, que plantam o que vai nos ocorrer agora. E o que plantamos hoje, certamente a gente vai colher no futuro, porque a lei do retorno é uma lei cósmica.
ela está muito, infinitamente acima de uma lei universal, e a gente deixa passar batido. A gente às vezes não se policia, a gente não vigia, como foi dito para a gente, e muito menos ora, né? Eu não estou dizendo isso como uma crítica, todo mundo tem livre-arbítrio. Eu digo isso pelas pessoas com quem eu converso, que são pessoas do meu ciclo de amizade, parentes. Hein? A gente vê que essa preocupação não existe. Esse cuidado com o que é divino ficou para trás. E eu penso mesmo que chegou a hora de essa transição planetária colocar os pingos nos is. Mostrar para a gente que o nosso Criador é soberano e é bom, é justo principalmente. Né? E que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que está no nosso caminho. É isso. Ok, muito bom, Antônio. Obrigado pela contribuição. Ajuda a esclarecer mais coisas também. Marcinha, Paty, Marleide, querem falar alguma coisinha? Isso aí que o Antônio disse, né? É um conceito realmente humano, né? Essa coisa do pecado. E o quanto a gente sofreu na vida, né? Com essas sofre ainda, né? Porque, claro, a gente não está liberta ainda dessas. Eu, pelo menos, não estou liberta totalmente de algumas crenças. Então, às vezes, eu até me pego e falo assim, nossa, que pecado. E, assim, eu uso a palavra pecado, assim, às vezes, por uma coisa que não é pecado, né? E realmente a gente vê isso agora, né? Que não foi um Deus que exigiu isso, né? Isso é uma lei dos homens, né? E dá uma certa liberdade saber disso agora, né? Porque a gente, não que a gente vá, mas assim, a gente sabe que é o livre-arbítrio mesmo. Aquilo que a gente fizer, a gente vai colher em algum momento da vida, né? E isso já nos torna com vontade de ser um ser humano melhor, né? Com os outros e pensando em nós mesmos, eu acho. Ok, muito bom, Marcinha. Gratidão por compartilhar. Paty, Marleide, querem comentar alguma coisinha? É isso mesmo. Falamos juntas. Quem tá falando? Paty, Marleide? Eu tô falando, que cruzou aqui, tá dando. Não, esse Deus que castiga, esse Deus pecador, né? Eu acho que em determinada época da humanidade talvez fosse até necessário, mas já está na hora de mudar esse conceito, né? Essa coisa de pecado sempre me incomodou muito. Inclusive quando eu nasci numa família católica, né? Já falei aqui. E quando a Ave Maria, que é uma oração que eu gosto muito, mas eu ouvi um homem falando uma vez, né? Um senhor, um professor falando que a gente não deveria rezar Ave Maria, rogai por nós, os pecadores, né? O peso, né? Nos diminui tanto. Então, rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Isso mudou. Eu nunca mais consegui fazer essa oração dessa maneira. Eu nunca mais falei o pecadores na oração, porque eu acho que palavra tem poder. Eu não sou... Eu acho que eu sou, né, um ser que erra. Como o Antônio falou, a gente não... Deus não castiga ninguém. E eu acho que esse conceito do Deus que castiga acaba fazendo algumas pessoas até se afastarem da igreja e da fé, porque, poxa, não acredito num Deus desse, né? É difícil acreditar num Deus que castiga tanto. Na minha família mesmo, eu tenho pessoas que eu gosto tanto e que eu não consigo, ele não consegue aceitar isso porque ele não acredita em Deus, porque para ele não faz sentido isso. E eu também não, para mim também não faz sentido esse Deus que pune. Se fosse dessa maneira também talvez não tivesse a fé que eu tenho. Eu tenho a fé nesse Deus criador que nos ama e que faz parte de nós, que está em nós e que quando existe ação e reação e a gente está colhendo, porque a nossa consciência é que nos pune, né?
O certo e o errado está na nossa consciência. Nós somos divinos e as leis cósmicas estão aqui. A gente sabe o que é certo e errado. Então não é Deus que está nos punindo. Então eu acho que assim, eu acho que quando as pessoas não acreditam em Deus é porque Deus às vezes é muito mal apresentado para as pessoas, né? Esse Deus punitivo já não deveria mais estar. Isso vai mudar, né, gente? Mas ainda tem gente que precisa, né? Cada um tá no seu lugar direitinho. No momento certo vai despertar, né? Tem gente que tem que ter um não, né? A gente sabe disso. Sim. Não é verdade, Antônio? Sim. É só a gente assistir os jornais, né? Pegar um jornal e dar uma olhada, a gente vê que precisamos ainda, né? Isso. Precisamos. Eu concordo plenamente com você, Patrícia, porque você vê que os mandamentos eles vieram todos em linguagem imperativa, né? Não matarás, não roubarás a mulher do próximo. Ele está ordenando já, não está pedindo. É uma coisa tão óbvia, né? Mas tinha que ter um não, né? Não. Exatamente. E no imperativo, para que ninguém se omitisse disso, né? Então, eu concordo com você, que naquela época aquilo era para uma sociedade que, pelos textos, a gente percebe ser tão agressiva, né? Exatamente. Igual hoje o Cristo falou aí que se roubavam mulheres, né? Se roubavam as coisas, chegava e a lei do mais forte prevalecia. Enfim, imagina que causam a vida dessa forma, né? Para colocar ordem. Desculpa. Pode falar. Não, é que para colocar ordem numa sociedade tão primitiva, tão abrutalhada, né? Talvez naquela época fosse sim necessário. Mas por que a igreja hoje continua ensinando isso? Essa é a parte que pega, né? Quando eu fui na igreja, percebia esse Deus, eu tava um pouco de medo, sabe? Puxa vida, tu fez alguma coisa. Não, era só um pouco, porque eu era um menino fora da curva, né? Eu era bem. Puxa vida, tem que fazer as coisas de acordo, né? Porque senão vou desagradar aos meus pais, vou desagradar todo mundo, principalmente a Deus, vou queimar eternamente. Não. Aí depois a gente amadurece um pouco, né? A gente cresce um pouco, vai entendendo e se questionando e percebe que isso, na realidade, foi uma forma de controle, né? Muito forte, muito poderosa, que perdura, infelizmente. Na realidade, são leis criadas pelo homem, né? Que eram necessárias para ter uma... Assim, na sociedade, né? É necessário isso para a sociedade, né? Mas colocar isso tudo na conta de Deus e, ao mesmo tempo, quando fala, né? Vem o contrário, né? Quando os israelenses chegam na terra prometida... a terra é de vocês, pode ir lá tomar a terra e massacra todo mundo, e aí tá tudo certo porque foi Deus que ordenou. Aí você percebe que é totalmente fora da curva, né? Como assim, né? Não, isso é... E o que me deixa um pouco introspectivo também quando eu penso a respeito dessas questões é que toda essa visão era para ter sido alterada desde que Cristo chegou aqui, ué. Sim. A gente tinha já que ter, sabe, mudado a visão desse Deus, dessa pessoa, como eles colocaram. Eu entendo que era para um controle da sociedade, mas depois de Cristo é o amor que tinha que imperar, sabe? É o respeito, é o carinho, sabe, a reciprocidade. Tinha que ter acontecido lá atrás, 2000 e poucos anos. E a gente continua fazendo a mesma coisa, né? Mas acho que como ele mesmo fala lá na carta 1, né, Antônio, quando ele sai do deserto, né? Isso vai levar milhares de anos, né? O aviso que deu para ele. O anjo que estava lá dando carne. Ele veio plantar a semente, né, na realidade. Acho que ele veio plantar a semente e, como ele mesmo falava, nem os discípulos acabavam entendendo muito ele, né? Então acho que teve que ser um processo que foi amadurecendo com o tempo, né? Tem muitas respostas que a gente ainda vai ter, né? Sim. Desse processo. Por exemplo, o Jesus, o ser mais elevado que pisou nesse solo, ele nascer de uma mulher virgem. Sim. Né, que se não fosse José, Maria teria sido
como é que fala? Lapidada, né? Sim. Com a mulher que tinha filho, mas não tinha esposa, ela era lapidada, ela era enterrada até a cintura e apedrejada até a morte. Uhum. Então, Deus já colocou Cristo para nascer numa situação muito difícil, né? E Antoine, né, que é José, ele tem um papel que nós precisamos agradecer imensamente a ele, porque Sim. ele José foi é um mestre um ascenso copartícipe. José é um mestre ascenso também, né? O José, ele é Saint-Germain. a gente chama, foi Saint-Germain, foi Antoine, que ele teve aqui antes da Revolução Francesa, para evitar a Revolução Francesa, e não conseguiu, né? Mas é um ser que fez demais pela humanidade. Fez não. Como Antoine, atualmente, ele faz muito pela humanidade. A gente precisa agradecer, porque foi ele que deu, de certa forma, proteção, né, para Maria e Jesus. Claro que a proteção é divina, né? Jesus não precisa de quem o proteja, mas o papel de José nesse processo aí foi fundamental e continua sendo, né? Sim. Na verdade, não é que ele não precisa que ninguém o proteja. Aqui na 3D ele precisava de um pai e uma mãe que o protegesse, né? Então, toda uma estrutura, né? Na verdade, foi toda uma estrutura criada para que Jesus pudesse transmitir a mensagem dele, né? Ele teve essa estrutura, né? Sim, ele teve um pai e mãe que perante a sociedade o protegeria. Mas no plano invisível, ele teve infinitamente mais proteção. Os essênios, por exemplo, eles chegaram e partiram sem que ninguém explique o que aconteceu. Uhum. Eles vieram dar suporte para ele, né? Para que ele estivesse aqui, a questão da frequência, tudo. Os essênios ajudaram em muitos dos ensinamentos de Jesus. A base deles é essênica. Sim. Mas os essênicos, assim que Jesus partiu, eles desapareceram também, né? E tem outros auxílios que ele teve nos planos sutis. Ele era o tempo todo assessorado, o tempo todo protegido. O que aconteceu com ele que nos deixa tão chateados, tão tristes, foi porque ele permitiu que acontecesse. Uhum. Nas próprias cartas ele fala, ele já sabia que ia acontecer. Sim. Né? Mas e se ele de repente se rebelasse e falasse, não vai acontecer nada? Qual que é a imagem que ele ia deixar? Se ele sempre pregou o amor, a obediência, o respeito, Sim. de repente ele ia jogar tudo fora, se rebelar e destruir todo mundo que quisesse fazer mal a ele? Espera aí, não é Jesus, né? Sim. Não tem como. Né? A mensagem ficou muito mais forte, né? Muito mais forte, sem dúvida, infinitamente mais forte. Gente, perdão, aí eu me empolgo e o trem vai ladeira abaixo, viu? Marleidinha, ia falar alguma coisa, Marleidinha? Então, Cristian, falaram tantas coisas, né? A gente acaba pensando, eu sei que nada sei, né? Agora, eu penso assim, ninguém explica Deus. Por mais que falamos, estudamos, pessoas de um nível intelectual avançado, vai existir explicação, sim, mas 100% não. Ninguém explica Deus, porque Deus, ele não é religião, ele não é placa de igreja. Eu sigo o cristianismo, como os católicos seguem, e como eu acredito que os espíritas, segundo Allan Kardec, seguem, porque eu conheço a dona Guiomar, né, falando bem rapidamente, ela é espírita e a Bíblia dela é uma Bíblia evangélica que segue o cristianismo também. Então a gente fica, você entendeu? Inclusive, uma outra vez que eu conversei com ela, por alguns momentos ela foi católica, ela foi 30 anos evangélica e no final, mais da idade dela um pouco mais avançada, ela seguiu essa parte espiritual. Por quê? Eu penso assim, são vários caminhos que acabam em um só. É fato, né? É fato. Então, para mim, eu, apesar de seguir o cristianismo, mas eu tenho coisas que eu não pego para mim, eu não sigo padrões de igreja, regras no pecar, não sei, eu nem sei de cor, na realidade, isso daí. Eu acho que eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritual,
E para você seguir algo, você só tem que ser boa. Uhum. Esse é o segredo, ser boa, ser bom, amar, né, ao próximo como a ti mesmo, né? Eu acho que somos um pouco Deus em cada um. E se tem um Deus que acha que, puta, mas ela não tem Deus nela, ela é tão mal, ela é isso, ela é aquilo, aí é ela com Deus. Uhum. Ela que fez esse Deus dela ser mal, né? E então eu penso assim, são ensinamentos que a gente vai adquirindo para o nosso autoconhecimento, mas no fundo tem coisas que é um pouco mais particular. Mas assim, para ser bem clara, assim, objetiva, eu assim, apesar de seguir um pouco o cristianismo, a Bíblia Sagrada, tem coisas nela que eu também não aceito. E já tive problemas não só com padre, como pastores, que levantei da mesa e falei, agora você me explica o porquê de um tema, né? E não conseguiram me explicar. Eu falei, então pronto, então eu fico com a minha verdade, né? Eu fico com o meu Deus, né? Então, acho que a fé e você crer é independente da placa da igreja, né? Uhum. E é isso, mas basicamente as meninas falaram coisas que gratificante, o Antônio também. Mas é isso, Belo. O importante é a gente ser boa, viver bem, porque viver é hoje. Temos que ser felizes hoje, amar hoje. Comer um belo espaguete com porpeta hoje. Mas é isso. Tá bom, Belo. Perfeito, então. Muito bom, Marleidinha. Bom, eu vou estar dando sequência então na leitura, né, na segunda parte. Tem aí uns 13 minutinhos aí de sala, 14 minutinhos de sala, é o tempo de ler. Aí a gente troca de sala para continuar os comentários aí da parte de hoje, tá ok? Ô, João. O João eu não chamei porque ele já delegou para você de cara. Quer comentar alguma coisa, João? Então tá bom, ué. Você quer falar alguma coisa, João? Fica à vontade, por favor, hein? João? Eu acho que o João vai ficar quietinho, porque ele vem de uma criação bem católica. Não, perdão. Apertei o botão errado. Me perdoe. Também estou sujeito a erros, né? Sim, sim. Então vamos lá, pessoal. Eu sou um mero aprendedor de tudo isso que vocês estão falando. Eu só faço um comentário que é assim, como eu sempre aprendi a seguir a igreja desde da minha nascença, então muitas coisas foram informadas para a gente como se fosse a coisa correta. E é isso que a gente vem seguindo. Eu fico muito assim feliz de ouvir todas essas colocações, porque a gente vê que realmente são coisas que a própria igreja criou, né? Então, como eu disse em outras cartas, né? Eu fico chocado, porque isso realmente bate de frente com tudo que eu aprendi até hoje, que assim, que eu fui educado até hoje, entendeu? Mas eu fico assim, nossa, sem expressões para poder falar alguma coisa. Realmente, eu estou aprendendo a cada segundo, a cada segunda-feira aí com vocês. É isso. Ok, gratidão, João, pelas palavras. Bom. Obrigado aí pelas palavras. Sempre bom ouvir todos como estão. Então vamos lá, vamos finalizar aqui a segunda parte da leitura. Antes de abandonar o assunto de doutrinas religiosas, quero deixar claro que, através dos tempos, alguns buscadores espirituais na igreja cristã purificaram suficientemente sua consciência para adquirirem uma forte consciência do poder que eles chamam Deus e acabaram por reconhecer que a igreja não ensina a fonte do ser. Porém, somente uns poucos evoluíram espiritualmente o suficiente para irem além dos parâmetros das crenças religiosas e sentirem o influxo do poder, uma vez que a grande maioria das pessoas
só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, tenho que dizer que até este momento, nenhum dos santos nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano como eu estou apresentando agora para você. Sem dúvida, chegou o momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado e o comportamento humano e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas, com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos seculares da doutrina religiosa e esteja agora ansioso, receptivo e de boa vontade, abrindo completamente seu coração às realidades da existência. Se não for assim, então o que tenho a dizer não terá nenhum sentido para você. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com essas páginas. Se você continua a busca pela verdade da existência, mas permanece em um estado de divisão de convicção, pode continuar a buscar, mas com um grande custo para si, despedaçado pela indecisão, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções e evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens originárias do antigo condicionamento de sua mente consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema neste momento, porém é um problema enorme porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a sua realidade. Suas convicções e crenças fortemente enraizadas podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nelas em seu subconsciente, elas se tornam absolutamente reais para você. Mesmo que estas novas ideias que contradizem as suas crenças possam chamar a sua atenção, a sua consciência estará dividida e trará a você tremendo mal-estar e angústia. Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Esse tecido só um minutinho. Pronto. Esse tecido de consciência é a base de cada resposta sua para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é sua realidade. Esta afirmação pode expressar-se de duas maneiras e ambas são a verdade de sua existência. Sua consciência cria sua realidade, sem distinção de quais sejam os feitos da sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, tinham medo de aventurar-se demasiado longe nos oceanos, pois temiam que o barco caísse pelas bordas. As pessoas que acreditavam em uma Terra plana viviam segundo essa crença. Quando Galileu disse que a Terra era redonda, foi considerado um herege, porém, sua percepção da circularidade da Terra permitiu que os marinheiros adquirissem uma nova visão do mundo e empreendessem viagens para descobrir o que havia do outro lado do oceano. Foi necessária uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Você está em uma situação semelhante com respeito a essas cartas. Aqueles que as desprezam e as ridicularizam são como as pessoas que acreditavam em uma terra plana e que tinham medo de cair pelas bordas se navegassem demasiado longe de seu ambiente conhecido. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças. Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos. Dia após dia, lamentam e se afligem pelas desgraças que desabam sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. Porém, as pessoas que puderem captar e dar as boas-vindas à verdade da consciência que atualmente estou apresentando ao mundo serão como aqueles que perceberam que poderiam viajar sem limites pelos oceanos em todas as direções, com a condição de que tivessem a vontade de empreender tal viagem. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como mais importante em sua vida, não as suas relações, posses ou posição na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria e beleza interior, até em um beco de um bairro pobre. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com o seu estado interior. É assim que se sai de circunstâncias desagradáveis. E essa parte a gente encerra aqui. A gente tem 6 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa rápida ou já vamos para outra sala? E aí a gente
continua esse assunto? Vamos para outra sala, Christian? Pode ser. Vamos lá? Todos de acordo? Sim. Então, Sim. De acordo. então vamos lá, eu vou dar pausinha na gravação. E vamos lá, vou estar. Bom, então continuamos agora com os comentários da segunda parte da leitura, né? Quem gostaria de começar comentando alguma coisinha? Eu só queria comentar o finalzinho lá que eu não complementei, que quando eu falei de religião, que eu não sou realmente religiosa. Você sabe que nossa família do lado de cá segue muito o cristianismo e eles não aceitam certas coisas. Eu sempre falo que eu não tenho religião. Eu sou espiritual, né? Então, mas às vezes a gente tem alguns probleminhas mesmo. Porque eu não sigo, apesar de eu seguir alguns ensinamentos da Bíblia, eu não sigo, eu vou esporadicamente, uma vez por mês, cada 15 dias na igreja, eu não sigo o ensinamento deles. Eu sigo a minha fé, o Deus que eu creio, que eu conheço, entendeu? E assim, nós somos as nossas escolhas. Se nós estamos aqui sofrendo e isso, aquilo, ou com muito dinheiro, com pouco dinheiro, ou com enfermidade, nós escolhemos estar aqui. Mais de 60% das nossas dores, das nossas doenças são emocionais. Os outros 40%, talvez físico, idade, desgaste. Então, nós somos 100% energia. E nós somos as nossas escolhas, né? Então, tem gente que tem alguns ensinamentos em determinadas religiões, seja ela qual for, e aquilo para ela é lei. Não tem uma cabeça aqui para direcionar melhor, né? Então, essas pessoas vão ter problemas sempre. É isso, meu amor. Muito bom, muito bom. Gratidão por compartilhar, mas faz sentido. E assim, mesmo Cristo coloca aqui, né? Os problemas estão nas crenças da igreja e na boa parte dos líderes religiosos que defendem tudo isso, né? É porque ele coloca como sendo o entrave, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, com as crenças da igreja. Não, agora você pega a Bíblia, assim como tem vários pontos que são totalmente, que você vê o Deus punitivo e várias outras coisas ali que são totalmente contrárias àquilo que se fala de Deus, né? Que a gente fala de Deus. Mas tem toda a parte dos evangelhos, tem toda uma parte dos lá atrás, né? Quando você olha os salmos, quando você olha tem uma outra parte lá, os provérbios, então tem muita coisa muito bonita e muito verdadeiro. Então a gente só tem que tomar cuidado com as crenças realmente, né? Isso mesmo, você vai em salmos, provérbios, atos, bom, ali é fato, né? Uhum. Agora, quando vai nos livros, então, né? Aí tem algumas coisas que eu nem falo que eu não concordo, né, Cris? Eu simplesmente não pego aquilo para mim e pronto, né? Agora, eu penso que ir na igreja, compartilhar com os irmãos, é a parte social. É gostoso, você vai lá cantar, quem gosta, né? Tem gente que é muito sozinha, vai compartilhar um domingo, depois saem para comer uma pizza, ou às vezes tem alguma coisa lá mesmo, a igreja um pouco mais sofisticada, já tem alguma coisa lá. Então, aquilo eu entendo como uma parte social, né? De um ensinamento que não podemos levar ali, ferro e fogo. A gente tem que ter a nossa particular e acreditar numa realidade, que tem gente que, em milagres, falando de milagres, lógico que existem milagres, mas a gente nos faz o milagre através do nosso templo, né? Do nosso Deus. Nós que autocuramos, né? E a gente se cura toda hora. Eu, às vezes, de manhã fico lá com o universo, jogando coisa. Quem passa vai ver louca, a outra ali. Você entendeu? O último meditação do Antônio, eu fui para Cabreúva. Lá eu tenho em chalé, né? Eu tinha, né? O João tem também. Mas lá é mato, é lago, é cachoeira, é pássaro. Cristian, eu
eu fiquei, eu nem sei quando foi, mas foi lindo, foi gratificante, entendeu? Então nós somos o que a gente nos escolhe ser, né? Nossas escolhas. Sim. E eu estou no meu melhor momento. Muito bom, muito bom. Bom ouvir. Bom ouvir isso. Gratidão, Marleidinha. E quem quer falar mais alguma coisinha dessa segunda? Pode falar, Marcinha. Levantou a mão, o microfone é seu. Como você diz que qualquer pergunta é válida, então eu vou fazer uma pergunta assim, não, assim, assim, eu gosto de aprender, então eu sei que vocês são muito mestres, né, assim, para mim. Na parte que ele fala aqui, ó, assim, ó, acredite-me, você não pode misturar suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazer, pode estar seguro que não estará vendo a verdade. Uma crença é sempre ruim? Ou assim, por exemplo, eu não sei se chama crenças religiosas, então assim, as coisas que eu aprendi, algumas coisas eu trago, o livro me traz, e são coisas que realmente têm a ver. Então isso não seria uma crença? Assim. Sim, a crença seria só uma coisa mais negativa? Assim, Cristo ele coloca aqui, né, como ele fala das crenças religiosas com a verdade da existência. Então, por exemplo, você continuar, tem pessoas que vão, por exemplo, e continuam acreditando que Jesus morreu para pagar os pecados do homem, para pagar os pecados, por exemplo. Isso é uma crença, tá? Se você continua com essa, por mais que fale que aqui nas cartas está falando que não, ele veio aqui para trazer as verdades da existência, mas você fica na dúvida, então é esse tipo de crença que ele fala, são as crenças, várias das crenças que ele citou aqui, por exemplo, a crença de que o mundo é sólido, outro exemplo que ele dá aqui atrás, né? Tem gente que acredita que o mundo é sólido, o mundo é matéria, não acredita que isso é energia, que são partículas. Então você não pode, quando você fica preso na crença de que o mundo é sólido, você não tem o poder de transmutar. Como que vem a cocriação da matéria e como que muitas pessoas hoje são considerados que fazem, você vê muitos mestres hindus e várias pessoas que hoje materializam realmente o que querem, né? Ainda isso é muito para pessoas que estão num estágio muito avançado na evolução aqui do ser humano, mas é como Cristo fazia. Cristo multiplicou os pães, Cristo multiplicou os peixes, né? É a materialização de objetos, materialização de coisas. Se você crê que o mundo é sólido, isso não é possível. Então, a partir do momento que você crê que o mundo é energia e você pode manusear essa energia simplesmente com o seu pensamento, com a sua fé, você não consegue ter o poder da cocriação. Então, quando ele fala de confundir crenças, são essas crenças básicas do que é a verdade da existência e de crenças que a gente tem hoje no mundo. Eu estou tentando lembrar mais alguma aqui para falar, mas por exemplo, a crença de que Deus está lá em cima e ele fala o que é bom e o que é mal. Ou a crença de que Jesus é o único Filho de Deus. Você está tirando o seu poder pessoal. Sim. Então, Sim. Quando ele fala de crenças, ele está falando aqui especificamente das crenças religiosas que entram em confronto com a verdade da existência. São as inúmeras crenças que a igreja colocou e que trazem, que tem esse quê de dominação, de dominar a humanidade, de tirar o poder, né? Na realidade, essas crenças que a igreja tem, elas tiram o teu poder do Deus que você é, o teu poder de cocriar, o teu poder de transformar, de você ser o mestre de você mesmo, tira a sua autorresponsabilidade, porque a partir do momento que, quando você acredita que tudo é o acaso e a tua vida, de repente você está com problemas financeiros, ou com problemas de relacionamento, ou com problemas de saúde, e acredita que tudo isso é um acaso, é sorte do destino, isso também é uma crença que está contra a verdade da existência. Se hoje você tem problema de saúde, ou você tem problema financeiro, ou você tem problema de relacionamento, seja ele íntimo afetivo ou relacionamento com amigos, é porque você atraiu isso para você de alguma forma. Então se você acha que
Mas se você acredita que isso é obra do acaso, você não traz para você a responsabilidade de se curar, de se libertar de tudo isso, de mudar a tua vida. Você não reconhece o ser divino que você é. Então, quando Cristo coloca aqui, são essas crenças religiosas com a verdade da existência. Não tem a ver, por exemplo, com, vamos lá, eu acredito que esse político é bom e esse é ruim. Isso também é uma crença que vai se provar no que é certo e no que é errado. Mas a partir do momento ou do que é bom ou que é ruim, mas a partir do momento que a gente acha que a nossa crença é uma verdade absoluta, isso já é um erro, já é uma crença. Entendeu? Sim, sim. Não, eu entendi o que você quis dizer. É que eu acho que eu fui muito simplista, assim, imaginei uma crença assim. Na verdade, eu entendi crença como dogmas, né, da igreja, né? E como eu nunca frequentei uma igreja mesmo, né? Então tem coisas que para mim não foram crenças, né, nas cartas, né? Já foram mais fáceis de entender, né? Então, mas eu entendi que, claro, tem muitas coisas, principalmente com relação ao pecado, né? Que a gente traz. Entendi, Christian. Deu para compreender um pouquinho? Não sei se foi. Então, muito, assim, entender que, por exemplo, tem uma pessoa que ela, assim, parece que a vida dela acontece, é tudo difícil de acontecer, tem muito conflito. E aí você vai acompanhar os hábitos daquela pessoa, é uma pessoa que vive ouvindo noticiário, que vive ouvindo notícias sobre guerra, sobre coisas assim. Então, ou seja, no fundo, ela acredita, ela atrai o conflito para ela, porque ela está alimentando a mente dela com o conflito. Que o subconsciente, a crença dela, o que está lá instalado no subconsciente, é o conflito que eu quero. Então ela faz da vida dela um conflito com pessoas, conflito com situações, tudo uma luta muito difícil. A pessoa que repete, tem crença que repete a pessoa, a vida é uma... Nossa, para ganhar dinheiro tem que suar para trabalhar. Se a pessoa tem essa crença, o que ela vai transmitir para o mundo? Isso que ela vai ter que suar para trabalhar, que tudo vai ser muito difícil para ela conquistar o dinheiro. Então, minha família toda é diabética, então eu também eu sou diabético por causa disso. Então ela carrega essa crença de que, como todo mundo é diabético, ela honra a família dela sendo diabética também. É uma crença que ela carrega. Tá? Então ela não precisa ser diabética, o outro não precisa ter conflito. Então são crenças que vão carregando, que estão contra as verdades da existência também. Já não é uma crença religiosa, é uma crença que a humanidade carrega. São crenças que a gente carrega da infância, da criação, tá. Entendeu? Então tudo isso o que Cristo fala. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está alimentando o nosso subconsciente, porque a nossa consciência é o que cria a nossa vida. Então, essa frase que eu coloquei lá no grupo, que é a frase final, eu estava até conversando com a minha esposa sobre a profundidade dessa frase para a gente levar para a gente, que foi a que eu coloquei no grupo. Vou até repetir. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como mais importante em sua vida, não as suas relações, posses ou posição na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria e beleza interior, até em um beco de um bairro pobre. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com seu estado interior. É assim que se sai de circunstâncias desagradáveis. Então, a partir essa última frase, essa frase realmente mexeu comigo também quando eu li, porque eu lembrei de uma pessoa que era assim, em qualquer lugar que ela estava, ela emanava esse amor. Podia estar num bairro periferia, podia estar, e assim, ela emanava esse amor. Era muito. E quando eu li isso, me veio à mente essa pessoa. Eu senti até saudades, assim, foi muito forte, e acho que nós já não chegamos nessa ainda que você leu, né? Acho que está mais no final, né? Foi a última frase, foi o último parágrafo que eu li, foi a última frase que eu li agora, né? Agora. Uhum. Verdade. Mas obrigada, Christian, elucidou sim. Tá. Espero ter respondido aí a pergunta. É importante, por isso que lembro, quando teve
algumas semanas, bem lá atrás, que Cristo falava muito da televisão e tinha pessoas que falavam, né, que assistem televisão, tal, não sei o que não vê problema nisso. E assim, não é um problema, não é isso, né? O importante é como você alimenta a sua mente, o que a sua mente está dando atenção. Porque o que a nossa mente dá atenção, por exemplo, tem gente que vê notícia que traz muito medo, e ela fica presa naquela notícia que acaba trazendo muito medo para ela. E a vida dela acaba sendo isso, ela acaba trazendo isso inconscientemente para a vida dela, esses mesmos desafios. Então por isso que Cristo falou lá atrás também, a gente tem que tomar muito cuidado, não que ele comenta que lembrei agora, ele comenta que os judeus tinham o hábito de limpar as taças antes de beber, porque através das taças podiam vir as doenças, porque eles não tinham conhecimento dos vírus ainda, mas eles sabiam que beber em lugar sujo poderia vir as doenças. E Cristo falou para eles, vocês têm que tomar mais cuidado com o que sai das suas bocas e das suas mentes do que o que entra pelo copo, porque é o que sai da tua boca e da sua mente que atrai tudo aquilo para você. Sim, essa frase eu carrego comigo também, até de uma música lá dos anos 80, né? Que o mal é o que sai da boca, o que está lá dentro. E eu trouxe para a vida essa que você falou aí lá atrás, em um dos nossos encontros sobre a TV. Eu não sou muito, eu assisto TV, eu gosto de assistir algumas séries, né? Alguns programas do GNT, assim, novela não assisto mais também. Mas assim, eu percebo que eu selecionei muito o que eu assisto, muito. E quando eu vejo que tem uma coisa que vai mudar minha vibração, eu já troco, mudo de canal. E quando eu vou na casa de alguém e eu vejo que a pessoa está assistindo, eu olho a pessoa e vejo, penso, por isso que ela é assim. Sim. Pelo tipo de programação que ela está assistindo. Só que são pessoas mais velhas, são pessoas que você não consegue mais tirar disso, né? Graças a Deus aqui na minha casa não tem muito isso, né? Essas coisas não entram muito, mas eu trouxe para a vida naquele estudo, eu comecei a perceber, eu já não gostava muito de assistir nada de terror, nada que tinha muito apelo sensual, nada assim. Então, e faz sentido mesmo. A gente, eu fico tensa, quando eu assisto alguma coisa, eu fico muito tensa, quando não tá mais fazendo parte de mim, com tudo que eu estou procurando, né? Com vocês, no grupo, com o que eu aprendi a ler, com o que eu estou aprendendo ainda, com tudo que às vezes ela proporciona. Então, não faz parte mais de mim assistir esse tipo de coisa. Acabou. Né? Assim, e me faz bem isso. E eu percebo que pessoas que assistem realmente, eu vejo na pessoa, por isso, assim, alguma coisa diz que ela não deveria, né, assistir. Mas é aquela, né, que falou, cada um no seu tempo, cada um, né? Eu também estou aprendendo, outra pessoa vai aprender, e assim é a evolução. Sim, muito bom, muito bom. Gratidão pela pergunta. Sempre quando tem perguntas é bom para a gente... Pegando o que a Marcinha está falando, tem gente que fica na zona de conforto, principalmente pessoas de idade. Fica na zona de conforto, inclusive se esconde até atrás de alguma doença. Que aquilo é confortável para ela, que se largar aquilo, ela vai talvez não ter atenção, ou vai melhorar muito, ou então vai mudar alguma coisa. Como nós acabei falando no começo, como nós somos as nossas escolhas, tudo é escolha. Se você está num lugar que você vê que é tóxico, programação tóxica, assunto tóxico, você tem que fazer, na primeira oportunidade, deixar de ir, né? E procurar lugares que te remessa para um outro nível. Sim. Tá certo? Perfeito. Muito bom. Vamos lá, alguém mais quer fazer comentários sobre essa parte? Antônio, Patrícia, João? Cris? Não sei o que você ouviu, Cris, por isso que você entrou, saiu, não sei o que você pegou, mas fique à vontade para perguntar e para falar também.
Boa noite a todos. Saudade de todos. Esse momento é precioso para mim, mas olha, nem vou falar que já passou. Tá tudo excelente, ótimo. E assim, eu ouvi, eu acho que o necessário, né, para estar gerando gratidão. E de eu estar conseguindo fazer isso já há bem tempo, já há mais de 3 anos. Na verdade, eu tive uma criação que proporcionou tudo isso. Então eu fico fluindo coisas assim. E hoje o meu filho de 30 anos, ele falou para mim, mãe, eu gostaria de ter esse lúdico seu e viver da forma e do jeito que você consegue viver. Mesmo passando por tudo que você já passou, né? Eu não consigo isso. Eu falei, então faça o que você falou na sexta e tome a ação, né? E agora ele vai ser pai e já tá aí em agosto, né? Eu vou ser vó. Olha, Então, assim, eu tô vibrando de felicidade, porque assim vai vir uma menininha e eu tenho um de 9 e um de 30. Então, assim, eu falo. A gente fala algo às vezes que depois a gente tem que parar, refletir e ajustar, né? Mas eu falo, se o seu pai não tivesse dado tanto trabalho, eu arrumaria mais uns 8. Mas assim, tudo que eu tive que eu falo viver, né? Mas assim, viver é maravilhoso e todo dia é um aprendizado e eu tô querendo colocar muitas pessoas aqui nesse grupo ainda, né? Sim, então é isso. Que ótimo. Sim, é maravilhoso, assim, eu consigo, assim, eu fico o dia todo, mesmo tendo muitas tarefas, perturbando as pessoas. De hoje eu falei pro meu filho, olha, eu acho que eu vou me recolher e parar de falar bom dia, ficar levando esse lado extrovertido meu e vivendo de fato intensamente, porque as pessoas elas estão em outros momentos e outras fases que às vezes gera até conflito da gente estar com humor assim tão, né, sempre sorrindo e sempre querendo viver. E daí às vezes as pessoas falam, poxa, será que você não faz nada? Ou, né? Mas não é, a gente vive intensamente e ama o que faz, né? Sim. Então é isso. Obrigada e boa noite a todos. Eu vou ficar bem quietinha aqui que eu falo bastante. Quiser falar, pode falar. Obrigado, Cris. Eu falo muito, muito. Nossa, que fala mais bonita da Cris, hein? Sim, sim. Essa questão de ser feliz, de ser alegre, de se alegrar com a vida, com tudo que a vida nos propicia. A vibração da alegria, ela é altíssima, altíssima. Então, jamais parar de ser alegre, jamais deixar de ver a alegria, de ver o que te faz sentir alegre, né? Principalmente porque a alegria contagia quem está perto, né? Então, às vezes, só o fato de você estar com um nível de alegria alto, alguém que chega perto precisando de uma atenção, já muda a sua frequência. Já vi que quando alguém dispara a rir, a gente não consegue ficar sem rir? É contagioso, né? Não estou dizendo do riso vazio, né? Estou dizendo um sorriso de algo que realmente te tocou. Né? Coincidências não existem. Hoje eu estava falando com uma amiga minha exatamente a respeito disso que a Cris falou. Porque o filho dela não entende como ela tem uma visão otimista e alegre de todas as coisas, estando o mundo como está. Poxa vida. Enquanto é seu mundo interior, é dele, lá de dentro de você, que você vai trazer coisas para melhorar o mundo de fora, né? Se você já deixar que o mundo de fora, pela sua tristeza, pelo caos que a humanidade criou, atrapalhe o seu mundo interior, você está agindo na contramão. Sim. Cris, continua super feliz, alegre, sorria para o passarinho que está cantando, sabe? Para a nuvem que tem um formato diferente, para o vento que bate no seu cabelo. Sorria, cultive a sua alegria, que o mundo precisa muito de gente assim. Muito bom, muito Com certeza. Eu sou assim em todos os lugares. Eu falo que depois dessas tribulações, assim, eu aflori mais ainda do que eu já sou, né? E só dar um exemplo rápido para vocês do que meu filho falou e o que eu estou persistindo com ele. Não persistindo, ele vai fazer no tempo dele, né? Os dois meus são da área de tecnologia
e são músicos, cantores, compositores, os dois, idênticos, né? E na sexta-feira, eu estava em Salvador, daí eu falei, e aí, tá tudo certo? Ele falou, tá, olha, hoje foi um dia tão complexo para mim dentro da empresa, por mais que eu amo o que eu faço, que eu tenho certeza que eu teria que ganhar 100 mil reais da sexta-feira. Eu falei, tá, e por que você não reportou isso pro seu chefe, né? Fala para ele, chega nele e fala honestamente como a sua mãe sempre fez quando estava em outras empresas que chegavam nesse... Só que eu não precisei chegar a fazer isso. Eu fazia tanto fluir as coisas, que as coisas, a hora que eu vi, eu já estava passando disso, né? E ele falou, mas tá de brincadeira comigo? Eu falei, não, você tem que acreditar em você e você tem que ter um momento de você se conectar com Deus, e não só viver da forma que você está vivendo. Por mais que ele faz certo, ele é um rapaz pingo no i mesmo, que até me surpreende de tão assim que ele é. Mas ele não falou até agora, entendeu? E eu falei, não guarda isso. Fala, e se ele falar, olha, não tem como falar, então dá conta para mim que eu vou arrumar um trabalho, se isso hoje para ele é suficiente, para mim isso não quer dizer mais nada, entendeu? Não é o valor, não é o trabalho, não é o dinheiro, não é nada, é simplesmente viver assim, do jeito que você tá e da forma que você tá e grato, feliz, né? Então, assim, não é o valor, não é nada. Então, de alguma forma, eu tô tentando mostrar isso para ele. Mais tarde, é provável que ele vá passar aqui, né? Mas ele é assim, se ele mora no apartamento já há 4, 5 anos, sozinho não com Deus, mas se tiver um fio de cabelo no chão, tá uma zona e uma bagunça, eu não posso ir lá. Ele não abre nem a porta porque tá tudo bagunçado, entendeu? Eu só tô catando as coisas e colocando no lugar hoje, né? De eu ficar 8 dias fora, mas assim, eu tô nem aí. Nada tira a minha paz. E cada vez eu consigo sorrir mais, entende? E daí é difícil, porque tem hora que eu tenho que me recolher, porque senão começa a gerar até conflito, né? De tão assim que a gente olha, às vezes, pro lado e fala, nossa, coitada dessa pessoa, né? Olha como que ela tá vivendo ali, escrava e refém de um trabalho, de coisas que, assim, eu voltei de Salvador toda ralada, eu tô sem a tampa dos 2 joelhos, do cotovelo, eu fui andar de patinete com meu filho, e elétrico, que lá é meio que moda e usa de transporte também. E eu pedi para ele, por favor, agora não vai, que eu acabei de pedir o almoço, e ela falou que é 10 minutinhos para preparar, então é o tempo da gente voltar lá, olhar o mar e pegar. O que ele fez? Ele foi lá, pegou meu celular, eu deixo ele fazer todos os serviços, até de banco. Ele já está dirigindo com 9 anos, nada diferente de mim. Sim, ele foi lá, desbloqueou o patinete e começou a andar. Os moços que estavam ao redor falaram, moça, ele não vai cair? Eu falei, não, eu confio nele. E assim, eu fui subir no patinete para dar uma voltinha com ele. A hora que eu vi, o patinete, ele cheirou queimado e disparou com a gente. Eu tive que direcionar ele para uma parede para a gente não atravessar a rua, passando carros, e bater num carro parado e no edifício ali no portão. Então, assim, só que mesmo assim eu dou risada e eu não parei o que eu estava fazendo, fui lá a trabalho. Não fui no hospital, tô assim. E daí, essa noite, aconteceu um negócio inédito, que a gente foi dormir e eu estava tão feliz, assim, memorizando tudo o que aconteceu no dia, que um quadro que eu tenho em cima da cama, ele caiu em cima de mim e bem no quadril, assim, que eu tô toda roxa. Então, assim, eu já tô toda inflamada, ralada, sem pele. E agora ainda me cai esse quadro à noite. Daí um amigo meu falou assim, são os espíritos brincalhões que foram aí brincar com você. Daí eu falei assim, olha, eu não sei o que foi, mas eu juro pra você que nem isso parou eu. Entende? Assim, não é questão de parar.
o quadro tá lá. Eu tirei ele, tirei ele da parede, fui observar os parafusos, os pregos lá, porque a gente tá com obra aqui no fundo, então deve ter dado uma mexidinha lá e ele resolveu sair. Mas pode ser o que ele falou também, entende? Eu respeito e é isso. Desculpa aí, ó, eu tô falando, eu falo, já acabou a reunião e o Christian vai fazer o término aí, eu acredito. Não sei, viu? Não, imagina. Obrigado aí, Cris, por compartilhar aí. Foi bom ouvir a voz sua também aí, contando as histórias. Bacana também. Gente, vou partir para a leitura final e depois a gente vai para as considerações finais de cada um, pode ser? Sim. Sim? Então vamos lá. É uma leitura bem curtinha e aí a gente passa um por um aí para finalizar o dia de hoje. Se alguém quiser ainda perguntar ou falar alguma coisinha, para ficar à vontade. Então vamos lá. Com base em tudo o que foi dito, você deveria agora ser capaz de ver que somente você cria a qualidade de seu mundo interno, esteja em uma prisão ou no comando de um navio. E pode melhorar seu ambiente irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. E mais uma vez, sua consciência é a sua realidade. Não o seu marido ou esposa, filhos, lar, jardim, posses, títulos, lugar de trabalho ou amigos. Pois seja qual for o lugar que as pessoas e suas posses ocupam em sua consciência, bom ou mal, esse lugar é apenas a sua percepção pessoal sobre eles. A realidade dessas pessoas não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Ninguém tem acesso à bondade inata oculta em um caráter aparentemente negativo. E também ninguém pode suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo, suas respostas conscientes. Você é o criador de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente de suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência. Além do mais, você pode, a qualquer momento, escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior com a finalidade de criar um reino interior mais harmonioso de amor crescente, vitalidade e alegria, ainda que os seus objetos exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. O poder espiritual do tecido de sua consciência irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas, plantas, tijolos e cimento por tudo que o cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhorias claras em tudo que está no seu ambiente. Este é o seu destino nesta vida ou em vidas futuras. Chegar a esta plena e completa realização. Quando isto acontecer, você colocará o pé no caminho da maestria de si mesmo e então gradualmente avançará para tornar-se um verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana, interpenetrado e assistido pela consciência divina. Eu, o Cristo, recomendo a você esta carta. Eu o pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação, que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelos quais pode entrar no amor, alegria e realização pessoal incondicionais. Lembre-se do que eu disse a você, que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá, conserve sua fé nisso. Em todo momento eu o sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que o envolve. E assim encerramos a carta 6. Vou passar um por um para cada um falar um pouquinho. Se quiser comentar ou não quiser comentar, fiquem à vontade. Quiser perguntar ou não quiser, ou quiser não falar nada também, fiquem à vontade. Mas vou começar aqui primeiro com a Patrícia, que está aqui na minha tela em primeiro. Vamos lá, Patrícia. Gente, é muita coisa que a gente tem que mudar, né, nas nossas crenças.
Bom, hoje foi muito interessante ouvir todo mundo, viu? Tudo é energia, tudo é vibração, a gente está onde a gente se coloca, ação e reação, e é a gente que cria as nossas realidades realmente, né? Não pode esperar a paz externa, a paz é interior, né? Então é uma questão de construção, é todo dia um pouquinho, né? Todo dia, um pouquinho por dia, né, Christian? Sim, com certeza. E a gente não pode esperar muito e cobrar muito das pessoas, cada um tem seu tempo, né? Que nem a pessoa estava falando assim, às vezes a gente vê uma pessoa com mais idade, que cresceu acreditando em algumas coisas, e às vezes ela se fecha, não quer ouvir alguma coisa diferente, porque é difícil mesmo, né? Você abandonar todas as suas crenças, ou acreditar que tudo que você pensou a vida inteira não é real, né? Ou foi uma, de certa maneira, uma mentira, né? Tem coisas que são só pelo poder dos homens. A gente estudou aqui na Carta de Cristo mesmo. Então a gente tem que, assim, respeitar o tempo de cada um e às vezes até o nosso, né? A gente tem que respeitar também, né? Os nossos limites, porque vai acontecer com o tempo, tudo no seu tempo, né? Eu acredito que a gente já está no caminho de despertar. A gente está procurando uma nova realidade para nós e para ao nosso redor, porque acho que quando a gente se transforma, a gente transforma toda a nossa realidade. Isso irradia no nosso ambiente, né? Nas pessoas que a gente gosta. Então é isso, é respeitar o momento de cada um, tudo é vibração, é energia, a gente tem que tomar cuidado com esse mundo que está aí hoje. Eu acho que a gente tem que filtrar muito o que a gente ouve, né? Que nem a gente estava falando de televisão, música, é tudo vibração, gente, tudo é energia. Então, mas eu acho que é respeito, acima de tudo, assim, com os outros e com nós mesmos, né? Porque o nosso tempo também, né? A gente também não pode se cobrar demais. Assim, mais do que a gente pode, eu acho que é uma construção aos poucos, é um pouquinho por dia, né? Exatamente. Mas é claro, gente, aqui está sendo muito legal, né? Porque é muito boa essa troca e eu acho que todo mundo crescendo junto, né? É isso aí. Muito bom, Patrícia. Obrigado por compartilhar, obrigado pelos comentários. Bacana. Gratidão. Eu que agradeço. Marcinha. Eu estou encantada com os 3 últimos parágrafos dessa carta, porque é tão consolador, né? Saber que nessa jornada a gente vai ter a confirmação de fato que ele está com a gente. E eu estou muito feliz com a pessoa que eu estou me tornando, né? Eu estou gostando de mim, dessa nova versão minha. E eu percebo em pouquinho, assim, de algumas mudanças. Eu falo, nossa, eu não era assim, eu não pensava assim. E eu estou adorando, assim, eu tô gostando de mim em algumas coisas que eu devo ao estudo das cartas. Então, para mim, está sendo muito bom essa egrégora nossa, muito bom aprender com vocês. E a carta 6 eu vou sentir saudade. Agora, esperar outro estudo para chegar nela, porque a carta 6 eu acho que eu vou sentir saudade. Eu preciso aprender muito com ela ainda. Você tem um livro aí, pode ler quando quiser. Gratidão, Marcinha. Sim, com certeza. Gratidão. Marleidinha, tua vez. Oi, meu querido. Então, né? Nossa, hoje foi muito bom, né? O que eu posso dizer? Enfim, que nós temos que ressignificar tantas coisas, tantas crenças, né? Porque nós somos os nossos pensamentos, né? Consequentemente, as nossas escolhas. Enfim, é tudo aprendizado. E temos que colocar em prática, ressignificando e nos tornando cada dia pessoas melhores. Boa noite, um beijo a todos. Boa noite, Marleidinha. Gratidão pelas palavras.
Antônio. Opa, eu? Não, eu acho que eu já fiz as colocações que eu queria. Eu acho que agora eu só vou ficar ouvindo mesmo o comentário das pessoas. Eu agradeço muito, viu, a oportunidade de estar no grupo, de poder falar tanto quanto eu falo e de ter, né, o ensinamento de vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigado a você, Antônio. Valeu. Valeu pela participação, por agregar muita coisa aí. E pelos comentários. Gratidão. João. Eu que agradeço muito. Pois é, né? Eu sou sempre a pessoa que fica em choque, né? Porque, eu acho que a Patrícia foi muito feliz nas colocações. Eu acho que praticamente todas as colocações dela, parece que ela está contando de mim, está falando de mim. É impressionante. Mas é isso mesmo. É a única coisa assim, né? Para mim, eu tô abismado. Sei lá se essa é a expressão correta. Viu? Nossa, nem sei o que falar, juro. Obrigado, João. Importante, dá para sentir o quanto você está gostando. Isso é o mais importante, o quanto está abrindo caminhos aí para você. Gratidão pelos... Demais, Cristian. Cris. Acho que eu já falei demais hoje pelo encontro inteiro, né? Eu assim, tem algo que eu priorizei no meu dia, antes de eu levantar da cama, mas eu juro que tem dia que às vezes não é possível, né? Por alguns outros fatores. Mas é priorizar a liturgia diária. E eu estava refletindo aqui, por que não a Cartas de Cristo, que nem o livro eu tenho ainda, né? Então eu vou ver se eu consigo associar os dois, porque assim tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então é isso, só que é algo para mim que é uma bússola do meu dia e das minhas ações. Entende? Eu reflito bastante quando eu faço essa leitura antes de sair de casa e fica muito mais fácil eu tomar as ações do meu dia, da minha semana, e eu estou mudando muitas coisas através disso, de ouvir e fazer. Muito bom, gratidão, Cris. Obrigado pelos comentários aí também. E é isso, gente. Hoje, como já dissemos, finalizamos a carta 6. Vamos entrar semana que vem na carta 7. É uma carta muito profunda, muito profunda, muito profunda. Entrando aí para são vários assuntos aí que Cristo vai estar falando. Ele vai estar falando muito sobre um tema sobre o significado de eu sou a vida, a verdade e o caminho. Então vai começar a falar da parte das vibrações, da parte da morte do ego. Ele já começa a falar um pouco também na carta 7, então vai ser bem bacana aí o estudo. É uma carta relativamente curta, então a carta 6 foi, acho que a carta que a gente mais levou tempo de estudo, né, em semanas aí. A carta 7 ela é mais curta, né, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda, então vai ser bem bacana aí. E aí a gente vai começando na semana que vem, então quem quiser começar a leitura é só ler umas 4 páginas, depois eu vou estar dando certinho. Na carta 7 tem um acontecimento também que o canal relata pra gente, que foi, digamos, um pequeno milagre de Jesus, que ele fez nas cartas. Foram palavras que apareceram que não foi escrito pelo canal, então ela relata a experiência como foi. Então também vai ser uma parte bacana aí pra gente tá vendo aí. Já é logo na introdução, né? Então vai ser bem legal aí pra gente começar com tudo essa carta 7. E é isso, gente. Vamos então tá encerrando agora. Se alguém quiser comentar, trazer gente nova aí pro grupo, né? Sempre quando começa uma carta é uma oportunidade, né? Que por mais que sempre a gente tá relembrando de assuntos das cartas anteriores, né? E ser um progresso, né? Uma coisa que vai progredindo, né? Sempre é um assunto novo que dá para tratar. Então pelo menos aquele assunto da carta 7 a pessoa consegue se inteirar bem, e é uma forma de a pessoa estar conhecendo também
e entrar no assunto com a gente, que o importante é a continuidade, né? Não é ver um pouquinho e depois parar, mas é a continuidade e a vivência que a gente tem nos ensinamentos. Então vamos agora. Agradeço eu, Cris, por você estar aí com a gente desde do primeiro grupo, né? A Cris também é uma das remanescentes do primeiro grupo de estudo e está aí junto com a gente ainda. Então vamos lá, gente, vamos encerrar agora para fazer a nossa contribuição, né? Retribuir um pouquinho de tudo isso que a gente recebeu, de toda essa energia, de todas essas informações, de todos mais esse dia de conhecimento. E partir para a nossa contribuição agora aí para toda a humanidade, né? Vamos fazer a nossa meditação. Aí pelo menos 3 minutinhos aí para a gente dedicar, para a gente silenciar, para a gente mandar todas as energias para quem a gente quiser, seja para o planeta, seja para o planeta como um todo, seja para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, para os seres humanos, para alguma pessoa específica que está precisando, para alguma região do país que você sinta no coração enviar. Então vamos fechando nossos olhos, respirando fundo, para a gente silenciando. E nesse silêncio, cada um na sua oração, cada um na sua fé, para a gente poder emanar essas energias, emanar luz para aquilo que vocês quiserem, que vocês sentirem no coração. Vamos lá.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo, pode ir abrindo os olhos. Todos de volta. Patrícia e João, estou vendo aqui. Marcinha, Marleidinha, Antônio, Cris. Então é isso, gente. Gratidão a todos mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Fiquem à vontade. Boa noite. Em comentar lá no grupo o que quiserem. Eu vou ver se Boa ainda... noite. Vamos lá, Antônio, vamos lá. Deixa comigo, Marcinha. Eu vou colocar uns 20 áudios lá. Deixa comigo. Você começa e a gente só vai respondendo. Tá bom. Combinado. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Fiquem com Boa Deus. noite a todos. Gratidão aí. Muito Boa obrigado. noite, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom descanso a todos aí. Boa semana. Boa noite a todos. Para todos.